Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre 7 coisas que resultam de você temer a Deus, temer ao Senhor. E nesse vídeo eu quero falar sobre esses resultados em decorrência de você temer a Deus. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Então vamos lá, eu quero aqui falar sobre essas 7 coisas boas que resultam de você temer a Deus. Eu achei algo muito interessante, eu quero aqui compartilhar com todas vocês. Mas antes disso, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todos sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, irmãs? Eu quero aqui também, inclusive, citar algumas referências bíblicas acerca desse assunto. O que é temer a Deus? Temer a Deus é você ter reverência à presença dEle. Temer a Deus é você entender e compreender que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus santo. Temer a Deus não é você ter medo, temer a Deus não é você ter pavor de Deus, mas é você saber e ter a consciência de quem nós somos e de quem Ele é, que é o Todo-Poderoso. Então, 7 coisas boas que resultam de temer a Deus. Eu quero citar aqui o primeiro. A primeira coisa que resultam de você temer a Deus, uma coisa boa que resulta de você temer a Deus é a bênção da provisão de Deus. Lá em Salmos 34, versículo 9, vai dizer: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quem teme ao Senhor, irmãs, ora e é ouvido. Quem teme ao Senhor, busca o Senhor, e ele e ela tem as suas orações atendidas e, consequentemente, irmãs, respondida. Então, quem teme ao Senhor tem a provisão de Deus. Se eu abrir aqui as oportunidades, digamos que estamos aqui em um culto, mas se eu abrir aqui, irmãs, as oportunidades para você relatar quantas orações foram ouvidas, eu creio que muitas orações. Muitas das vezes nós queremos que aquela oração ela seja atendida logo naquele momento, naquele tempo. Mas as orações certamente elas são respondidas, algumas mais rápido, outras demoram um pouco mais, mas certamente que a resposta ela vem. Amém? Segunda coisa boa que acontece em decorrência de uma pessoa que teme a Deus, a bênção da proteção de Deus.
Lá em Provérbios 19, 23, vai dizer: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito e mal nenhum o visitará. Quando você teme ao Senhor, você se submete à vontade de Deus e, consequentemente, Deus ele te guarda, te dá o livramento. Deus ele te protege. Tem o Salmo 91 que vai dizer, o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem uma sombra e essa sombra ela te protege. Irmãs, eu ouvi aqui até testemunhos que Deus ele faz com que a pessoa ela fique invisível diante dos olhos do inimigo. Deus faz isso? Deus faz isso. Deus faz até com que nós venhamos a estar invisíveis perante alguma armadilha, alguma emboscada, livra de algum assalto. Então, quando você teme ao Senhor, Deus ele te guarda e ele, consequentemente, ele te protege. Terceira coisa boa que resulta de você temer a Deus, a bênção da misericórdia de Deus. E o versículo bíblico falando sobre isso está no Salmos 103, versículo 11, que vai dizer: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Então, se você teme ao Senhor, minha irmã e meu irmão, a misericórdia de Deus está sobre a minha vida e a sua vida. Eu me lembro de uma passagem bíblica onde ali Davi, ele vai resolver contar o seu exército e em decorrência desse pecado que muito desagradou o Senhor, Deus ali deu 3 alternativas para Davi frente a um juízo. Difícil, viu, irmãs? E ali eu me lembro dessa frase onde Davi ele vai falar, não, que eu caia nas mãos do meu Deus, do Senhor, porque eu sei que as misericórdias do Senhor, elas são sem fim, elas são infinitas, que caia eu nas mãos do Senhor. E ali, irmãs, a ira do Senhor se aplacou. Então, quando você teme ao Senhor, a misericórdia do Senhor, ela nos alcança e ela te alcança. Estou me lembrando de uma passagem também em Lamentações, onde fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia, elas não têm fim. Quarta atitude boa que você tem quando você teme ao Senhor, a bênção da bondade de Deus. E a referência bíblica está em Salmos 31, 19. Como é grande a tua bondade que reservaste aos que o temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Irmãs, Deus ele é bom. Deus ele é bom. Tem até um versículo, Deus é bom e a sua misericórdia ela dura para todo sempre. Deus ele é bom. Quem é bonzinho é o inimigo. Deus ele é bom. A bondade de Deus, ela faz parte do caráter e atributo da natureza de Deus. A bondade, Deus ele é bom. É algo altruísta, uma qualidade boa. O bonzinho não, o bonzinho ele é falso. A Bíblia diz em Provérbios que as misericórdias dos ímpios são cruéis, porque o ímpio ele só faz algo visando, um lucro, um benefício lá na frente. Lamentavelmente, não, eu vou dar isso porque eu sei que lá na frente, não, eu vou fazer isso porque eu sei que... Característica do bonzinho, o bonzinho ele é falso, o bonzinho ele é um agradador, ele é um bajulador. Um exemplo clássico, bonzinho, irmãs, é o diabo, é o inimigo. Tem uma cena de teatro, o Jardim do Inimigo. O Jardim do Inimigo.
Eu vou ver se eu pego essa cena, se eu falo dessa cena e se eu coloco, eu vou ver se eu consigo colocar aqui no canal para vocês verem. E eu até aqui quero estimular, viu, irmãs? Incentivar que vocês assistam essa peça. O Jardim do Inimigo. Quando eu falo que ele é bonzinho, o inimigo ele é bonzinho porque ele dá tudo ali para que você possa se destruir. Se destruir. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E o próprio inimigo ele vai colocando abismos, ele vai preparando, ele vai colocando situações para que a pessoa venha se destruir para ele pegar aquela alma, porque ele tem a intenção na alma da pessoa. Tem uma cena daquele jardim do inimigo, olha só como isso é um exemplo que ilustra muito isso que eu estou falando. Deus é bom, 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 bom. E essa cena do jardim do inimigo é assim, o inimigo, né? O inimigo lá, o inimigo, né? Vocês já entenderam. Ele tem uma moça, né? Uma jovem, e ali naquela jovem, irmãs, tem uma moça e ali naquela jovem, ela é uma jovem comum, normal, e ali o próprio inimigo coloca ali agora eu não me lembro se é um amigo, se é um namorado, ele apresenta a bebida para ela, e ele paga a bebida para ela, olha só, por influência maligna. Ele paga a bebida para ela e ela vai bebendo, ela vai se embebedando. Depois esse rapaz induzido, imbuído pelo inimigo, dá-lhe uma droga para... Não, toma, você não precisa pagar nada. Olha só, irmãs, você não precisa pagar nada. Toma aqui esse negocinho aqui. E depois vai dando mais drogas para ela. Vai dando mais drogas para ela. Então, quando eu falo que o inimigo ele é bonzinho, nesse sentido de preparar situações, preparar cenários, preparar contextos para que a pessoa venha cair e cada vez mais se destruir. E ali, irmãs, aquela menina ela fica viciada. Isso na cena do teatro. Assistam, né? Assistam. Eu vou ver se eu consigo pegar essa cena. E outra coisa, irmãs, a única coisa que o inimigo ele quer das nossas vidas é a nossa alma. Ele quer a alma. Eu tô abrindo um parênteses aqui porque Deus está mandando eu falar. Tem uma palavra lá onde Abraão vai falar com o rei de Sodoma. O rei de Sodoma fala assim, fica com as coisas e me dá as almas, Abraão. O rei de Sodoma é a tipologia do inimigo. E ali Abraão fala, não. O inimigo ele não está interessado nas suas coisas, nas coisas materiais, mas ele está interessado na alma das pessoas. E ali, irmãs, eu não vou sair do foco. Peraí, para eu não me perder. E ali, irmãs, o rapaz vai dando coisas ali para aquela menina. E ali, irmãs, aquela menina tem uma overdose. Aí chega o inimigo, né? Chega o inimigo com aquela capa, abraça a menina pede socorro. E o inimigo fala assim, socorro, agora não tem socorro não, estou te pagando o teu salário. Porque o salário do pecado é a morte. E a menina morre. A menina ali chorando em overdose, já morrendo, desfalecendo. O próprio inimigo assim abraçado com ela. Olha só, irmãs. E é bem assim, irmãs. Abraçado com ela. E ali ele abraça ela e fala, você tá pedindo socorro? Aí ele ri, né? Ha, ha, ha. Não, agora eu tô te pagando o teu salário. E outra coisa, irmãs, esse teatro, ele é muito forte. Ele trata a realidade, é um ministério, viu? Até o testemunho do rapaz é muito forte. Se alguém aqui já assistiu, coloca aqui, irmã Raquel, eu já assisti. E ali ele abraça e ele fala, não, eu tô te pagando o teu salário, porque o salário do pecado é a morte. E quando você estiver lá no cemitério, eu vou levar flores. Ele fala assim mesmo. Aí ri, gargalha. E a menina morre. Então, irmãs, uma das atitudes decorrentes, quando você tem temor a Deus, quando você teme a Deus, você pode desfrutar da bondade de Deus, porque Deus, ele é bom.
Ele é bom, a essência de Deus é a bondade. Agora, a quinta coisa boa que você desfruta quando você teme a Deus é a bênção da abundância de Deus. Lá em Provérbios 22, versículo 4, vai dizer: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Por quê, irmãs? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se tem algo que nós precisamos muito nessa vida é de sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos, irmãs, de sabedoria, amada igreja. E quem tem sabedoria em tudo, no trabalho, nas relações humanas, no ministério, em casa, a pessoa desfruta desses atributos, que é riqueza, honra e vida. Sexta atitude que você obtém quando você honra a Deus é a atitude da bênção da resposta de Deus. Quando você teme ao Senhor, você tem a resposta de Deus quando você ora. Irmãs, tem uma carta, agora eu não me lembro se é Timóteo ou se é Tito, mas é uma carta ministerial que fala sobre o bispo, que ele deve amar a mulher, os filhos e tratá-las, com a devida honra e respeito, porque se ele não tratar dessa forma, até as respostas as orações serão interrompidas. Então, irmãs, uma pessoa que teme a Deus, ele e ela, tem a bênção da resposta de Deus. Aqui em Salmo 145, 19 vai dizer: ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Deus, ele ouve o clamor daquele que o teme. Deus, ele ouve e ele responde. Por último, a sétima atitude da bênção, a sétima atitude boa de uma atitude de temor ao Senhor é a bênção da liberdade de Deus. Provérbios 16, 6 vai falar: pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, irmãs, o temor do Senhor é fundamental para com as nossas vidas. Quando você tem temor a Deus, você entra na casa de Deus com reverência, você entende que Deus está presente ali na congregação. Quando você tem o temor de Deus, você procura separar um tempo para o seu devocional. Quando você tem temor de Deus, você não trai o seu marido e vice-versa. Quando você tem o temor de Deus, você tem até motivos para prejudicar uma certa pessoa, fazer justiça com as próprias mãos, mas porque você tem o temor de Deus, você aguarda, você espera o agir de Deus devido ao temor que você tem ao Deus Todo-Poderoso. Então essas foram as 7 atitudes boas que resultam de temer ao Senhor. Amém? Deus abençoe. Paz.